E a gente começa o programa de hoje conversando sobre harmonização facial. Para falar sobre esse assunto, o Pablo Alexander, ele que é cirurgião dentista e também especialista em harmonização facial. E vai tirar todas, então, as dúvidas para a gente aqui no Mais Saúde Band. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço. A gente começa falando sobre esse mito. Muitas pessoas falam em relação a que deforma, que as pessoas elas ficam completamente diferentes, mas existe um protocolo que é feito, seguido pela BioLaser, que trabalha exatamente o que a pessoa pode ficar, como a pessoa pode ficar, não é isso? A gente começa logo por aí. Exatamente, vamos lá. Para a gente explicar um pouquinho, a harmonização facial nada mais é do que o conjunto de procedimentos que é feito no rosto de uma pessoa para harmonizar aquele rosto. Então pode ser uma aplicação de toxina botulínica, pode ser um preenchimento com ácido hialurônico, pode ser um bioestimulador de colágeno, pode ser uma remoção de um sinal, o melhoramento de algumas manchas no rosto. Então isso tudo Qualquer modificação já é uma harmonização? Exatamente. Tudo que é feito no rosto daquela pessoa para melhorar, a gente considera uma harmonização facial. Às vezes o paciente chega no consultório e fala, eu não quero fazer harmonização, mas eu quero fazer um botox. Está fazendo uma harmonização, já é né? Então, assim, hoje na BioLaser nós temos uma tecnologia que a gente fotografa o paciente, gera uma imagem do paciente em 3D, do rosto do paciente, e nessa imagem nós conseguimos projetar alguns resultados. Então, por exemplo, o paciente não tem queixo, a gente consegue projetar o queixo, o preenchimento de queixo. O paciente está com olheira profunda, a gente consegue melhorar ali na imagem 3D e o paciente, olhando aquela imagem, ele consegue ter uma ideia de como ele pode ficar. Então, aquele paciente que tem medo da harmonização, tem medo o pessoal até fala, né, que não é harmonização facial, é uma demonização facial, mas não é bem assim. É claro que existem algumas pessoas que exageram, que fazem demais, e aí acabam sim ficando muito artificial, ficando com o rosto quadrado ou muito arredondado, né? Na BioLaser a gente sempre prezou pela naturalidade. Então, o nosso lema, inclusive, é naturalidade sempre. E a gente sempre começa fazendo pouco, o paciente volta com 30 dias, a gente vai observando ali junto com o paciente, vai analisando, e aí sim a gente vai harmonizando aquele rosto. A gente tem avançado em relação à tecnologia aqui no Maranhão. Sabemos que o mundo todo trabalha exatamente o rejuvenescimento. As pessoas querem cada vez mais ficar melhor, jovem, se sentir bem. A gente tem avançado aqui no Maranhão em relação a essa tecnologia para chegar a esse ponto tão desejado? Com certeza. Hoje, a gente começou, só contando um pouquinho da história, a nossa clínica BioLaser começou em 2005. Esse ano a gente faz exatamente 20 anos. E naquela época a gente tinha poucos recursos, né? A gente tinha ali, na época, preenchedor que existia era o polimetilmetacrilato, né? Existia raramente o bioestimulador de colágeno, já existia uma marca de bioestimulador de colágeno que apareceu na época e depois sumiu. E hoje em dia nós temos tecnologias. Hoje em dia nós temos o Ultraform MPT, já temos o bioestimulador de colágeno em várias composições para vários tipos de pele, né, de acordo com a necessidade de cada um. Então, hoje a gente consegue trabalhar na estética mais a prevenção do que o tratamento. Claro que em algumas pessoas a gente precisa fazer preenchimento, fazer toxina botulínica, mas aquela pessoa mais jovem que não quer envelhecer com o rosto marcado, ela começa fazendo um Ultraform MPT, que melhora a flacidez, estimula colágeno, começa fazendo bioestimulador de colágeno, e assim ela vai envelhecendo e tentando retardar um pouquinho o envelhecimento da pele, o envelhecimento da face. Isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo vai envelhecer, mas hoje nós temos ferramentas maravilhosas que conseguem retardar um pouquinho esse envelhecimento, fazendo com que a pessoa envelheça com um aspecto um pouco mais saudável. A partir de quantos anos? A meninada já começa bem cedo, já vê as pessoas trabalhando isso. A partir de 25, 23, qual é a idade ideal? Bom, Dani, eu costumo dizer que não é a idade, é a necessidade. Às vezes a gente atende um paciente que tem 50 anos de idade, que tem a pele de 30. E às vezes, de verdade, a gente atende um paciente que tem 20 anos de idade com a pele de 50.
na teoria, né? Porque isso é relativo em relação a cada paciente, a cada pessoa. Mas, assim, não é a idade, é a necessidade. Então, a gente já atendeu paciente de 18 anos fazendo toxina botulínica, fazendo bioestimulador de colágeno, fazendo preenchimento em algumas regiões. E assim como a gente pega, às vezes, pacientes de 50, 60 anos de idade que não tem, às vezes, uma ruga na testa. A gente Entendeu? tem Isso uma rotina, acontece. com certeza. A gente tem uma rotina hoje, muitas pessoas têm procurado atividade física. E cada vez mais a corrida, a caminhada tem sido algo como opção. Tem como conciliar, sabendo que o sol, às vezes, é um que não beneficia, então, nessa questão do envelhecimento da pele? É, exatamente. O que que acontece? O sol, né, faz bem até um determinado ponto. Depois disso, ele começa a trazer danos para a pele. E hoje, com as tecnologias, inclusive em produtos como protetor solar, o paciente consegue, a pessoa consegue sim fazer os seus exercícios bem protegido. Claro que o sol em excesso sempre faz mal para todo mundo, né? Não tem como dizer que alguma coisa em excesso faz bem. Mas assim, dependendo do tipo de tratamento, o paciente tem que tomar um cuidado excessivo com o sol. A gente até orienta a evitar o sol mesmo, ficar tanto tempo sem tomar sol, exatamente para a gente não trazer um dano para a pele daquele paciente, dependendo do tratamento que ele está fazendo. Tem muita gente que ainda tem dúvida, sei disso, porque eu sou uma das que tem muita dúvida. Quem chega a seu consultório, começa a conversar, quais são as principais perguntas, as principais dúvidas, então, de quem chega para fazer uma harmonização, para fazer qualquer tipo de procedimento? Bom, todo paciente que chega, ele chega porque ele olhou no espelho e não gostou do que está vendo, né? Só que existe um mito muito grande, como eu acabei de falar sobre a harmonização facial, o paciente já chega ali e a gente bate o olho e vê que precisa fazer um preenchimento em alguma região, uma sustentação facial, que eu costumo dizer, uma toxina botulínica, mas o próprio paciente, a grande queixa da maioria, essa ruguinha aqui na minha testa, aqui no centro da testa, ou então esse bulldogzinho aqui, ó, tá me incomodando, mas eu não quero fazer harmonização facial. Aí tem toda aquela conversa, aquela explicação que a gente dá para o paciente, orienta. Eu adoro mostrar fotos de antes e depois, mostro fotos de antes e depois da minha mãe, da secretária, de todo mundo que trabalha com a gente, porque o paciente vai ver que ele vai olhar uma pessoa, eu estou mostrando uma foto, mas qualquer um pode montar uma foto, né? Mas eu mostro foto de pessoas palpáveis, onde ele está ali na clínica, ele está ali comigo, mostro foto minha, inclusive, também. E aí ele sai, vai falar com a secretária, aí eu falo, olha, eu até brinco, olha, fui eu que fiz. Aí, poxa, legal e tal. E aí a gente vai desmistificando aquele mito de que a harmonização facial deixa as pessoas mais feias, com um aspecto artificial, e não é bem assim. Tá? Mas a queixa principal, geralmente, é essa ruguinha aqui do centro da testa e o caimento facial, que acontece com todo mundo no processo de envelhecimento. Doutor, agora, tem dica que pode ser dada, então, para o telespectador em relação a como ela proceder no dia a dia, que tipo de comportamento ela pode ter para evitar ou então retardar, ou não tem jeito? Ela tem que realmente procurar algum tipo de procedimento? A dica principal para evitar o envelhecimento é o sol em excesso. Isso, sem sombra de dúvidas, é a principal dica, né? E usar produtos cosméticos de boa qualidade, produtos cosméticos com ácido hialurônico, vitamina C, isso ajuda muito, né, a melhorar aspecto de pele e tudo mais. Mas o envelhecimento, ninguém consegue retardar. Não tem né? jeito. Não tem jeito, o tempo não para. E isso acontece, nós temos estruturas na face que com o tempo elas vão perdendo a sustentação, os ligamentos faciais, nós temos casas de gordura na face nessa região, em algumas regiões, onde com o passar dos anos o organismo vai absorvendo e vai tendo um derretimento, né? E a pele vai ficando flácida. Então, o paciente, dependendo do grau de derretimento da face, às vezes é necessário fazer uma cirurgia plástica, que nós não fazemos, mas em São Luís existem vários cirurgiões excelentes. Pode fazer cirurgia plástica, dependendo do caso a gente consegue melhorar com a sustentação facial, que eu costumo dizer. Eu gosto de trabalhar onde
onde existem esses coxins de gordura, substituindo aquilo que foi perdido com o tempo por ácido hialurônico. Então, a gente não faz exatamente remediar determinada região, a gente estrutura a face do paciente com ácido hialurônico. Então, ele consegue um resultado muito mais natural dessa forma, porque a gente tenta trazer aquela sustentação que ele tinha há alguns anos atrás com o coxim de gordura que foi sendo reabsorvido. Então, o paciente fazendo dessa forma também, se ele começar no tempo correto, né, na época certa, quando começar mesmo a incomodar, a gente consegue ir mantendo com a harmonização facial, com a sustentação facial. Então, a recuperação deve ser rápida, não é isso? É bem tranquilo, fica um pouquinho inchado, às vezes alguma região fica um pouquinho dolorido, pode ficar um pouquinho roxo, mas assim, não é nada que impeça o paciente de fazer alguma coisa, de trabalhar. Se ficar roxinho pode usar uma maquiagem, não tem problema. É super tranquilo mesmo, e quando fica inchado é em torno de 2 a 3 dias, já voltou ao normal, tá tudo tranquilo, é bem tranquilo. Não tem desarmonização, nada de demonização. Doutor, a gente agradece a sua presença aqui. A Biolaser fica onde? Onde encontrar o senhor? Redes sociais? Sim, a Biolaser fica no Monumental Shopping, no térreo, em frente à Caixa Econômica Federal, tá? Biolaser Prime. E o Instagram da Biolaser é @biolaserma e o meu Instagram é @Dr. Pablo Alexander, com XS, né? É um nome chique, né? Dr. Pablo Alexander, @Dr. Pablo Alexander, e vai ser um prazer atender vocês lá. Como eu disse, a gente tem acesso a essa tecnologia de projeção 3D, e se você quiser projetar um resultado no seu rosto antes de fazer, para saber como vai ficar, nós teremos o maior prazer em receber você, telespectador aqui da Band, a qualquer momento na Biolaser. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente faz um intervalo, é bem rapidinho. Eu espero você aqui.